E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar agora a respeito da maldição hereditária. Muitas pessoas me perguntam a respeito da maldição hereditária. A maldição hereditária existe? Eu estou amaldiçoado? Por um acaso existe a possibilidade de eu, depois de ter aceito a Cristo como Senhor Jesus, ainda tem maldição na minha vida? Vamos ver? O texto que eu quero ler está lá em Êxodo, do capítulo 20, a partir do versículo 5, diz assim: Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, aqueles que aborrecem ao Senhor, pecado de aborrecimento, são pecados que não é qualquer tipo de pecado, são pecados que abrem uma grande ilegalidade na vida da pessoa, pecados que a Bíblia chama muitas delas de abominação, e esses pecados de abominação, pecados que aborrecem a Deus, ele amaldiçoa. E essa maldição vai de terceira a quarta geração, tá? Agora, a misericórdia dele, olha só, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. E aí ele começa a falar algumas coisas que aborrecem a ele e o que ele deseja que nós venhamos a praticar. Então a maldição, ela acontece por meio de legalidades que o pai, ou a mãe, ou o avô, o bisavô, tataravô fez. E essas maldições, na medida que ela alcança o filho, e o filho faz a mesma coisa, e o neto faz a mesma coisa, só vai como uma bola de neve empurrando para frente, empurrando para frente. Gente que é envolvido com magia negra, como espiritismo, satanismo, culto a ídolos. Essas coisas aborrecem ao Senhor e diversos tipos de maldições que são acompanhados pelos espíritos familiares acabam para cada família de uma forma diferente a atingir aquele ou aquela. Dito isto, segue-se a pergunta: será que aquele que está vivendo uma situação que é familiar, tipo um filho morre atropelado, o neto morre atropelado, né, o bisneto morre atropelado, está com cara de maldição, né? Parece. Então, existe um ciclo na família e este ciclo, ele é repetitivo, é abundante e constante. Tem que se achar a raiz desse negócio. Mas não é tão difícil achar. Geralmente você vê na família de alguém, o histórico dessa família, um pai que foi idólatra, né? Alguém que teve contato com mortos, tentou ter contato com mortos, né? Pessoas que fizeram consulta cartas, consultas estrelas, tudo isso é maldição e aborrece ao Senhor. Então o que acontece? Olha só que texto interessante que está aqui em Jeremias, no capítulo 31, versículo 29 e 33, olha só. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, e depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: tudo bem, os pais comiam, né, uvas verdes, e eram os dentes dos filhos que embotaram, né? Eram os dentes dos filhos que ficavam sujos. O que o pai fazia teve consequência
nos filhos. Só que vem dias em que o Senhor colocará a lei no nosso coração. E no momento em que Ele coloca a lei do nosso coração, todas essas maldições, elas são quebradas. Todas as maldições são quebradas. Mas olha que interessante, também aqui em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 1 e 4, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que pensais, vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essas parábolas em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. É minha, a alma que pecaça morrerá. Então, no Antigo Testamento, vamos voltar para o livro de Jeremias, tá? Mas no Antigo Testamento já havia a ideia da quebra de maldição pelo filho. Então, o meu avô, o meu pai e até eu fizemos coisas que desagradaram a Deus. Mas eu resolvi mudar a minha história. Eu resolvi mudar a minha vida. Eu resolvi me libertar no Senhor. Aí é o texto de Ezequiel 18:1. Toda a alma é minha. A alma do filho, a alma do pai. E a alma que pecaça morrerá. Lógico, a alma que pecaça morrerá. Então, se a alma do filho pecar, vai morrer. Se a alma do pai pecar, vai morrer. Mas se a alma do pai que pecar e o filho se arrepender, essa alma viverá. É isso que o texto está dizendo. As maldições continuam. Mas, através da obediência, essa maldição é quebrada. No Novo Testamento, o texto que nós lemos de Jeremias 31, dá de cara assim, né? Linka com o texto de 1 João 3,8, que diz assim, ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, de fato, existem as maldições. As maldições, elas existem. Tiago fala isso, não amaldiçoeis. Então, existe a maldição. A maldição hereditária que é o complicado, por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Está lá em Êxodo, está lá em Deuteronômio. Né? Você vê Caim não. Você vê Cã, né, sendo amaldiçoado pelo seu pai. Ele não, olha que interessante, porque o filho de Noé é que vê ele nu. Mas ele, ao amaldiçoar, não amaldiçoa o seu filho, não amaldiçoa o filho dele, mas amaldiçoa o seu neto. Você percebeu? Por que amaldiçoou o neto, mas não amaldiçoou o filho? Porque Deus já tinha abençoado Cã. Já tinha abençoado o filho de Noé. Então a maldição foi para outro. Foi para o neto. Como Deus já tinha abençoado, em Números diz assim, que nós não podemos amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Deus já havia abençoado o filho de Noé. Então a maldição não caiu sobre o filho dele, caiu sobre o neto de Noé, o filho de Cã. Né? Então você observa que a questão da maldição ela realmente é perene. E veja o que aconteceu com a família de Cã. E o filho faz isso, pula para outra geração, mais 3. O neto faz isso, pula para mais 3 gerações, assim vai. Agora, se dentre eles ali tiver um que se arrepende, aí acaba a maldição a partir dele. Com o Cristo é a mesma coisa. A gente vem de maldições trazidas pelos nossos pais, mas no momento em que eu recebo Jesus como Senhor, né, confesso, entrego, né, minha vida a Ele, essa maldição ela é quebrada. Essa maldição ela é anulada em Cristo. O que pode acontecer é que a pessoa ela já tem um histórico familiar. Então, aquele espírito familiar está ali rondando, está ali só vigiando, esperando um momento para poder agir. A pessoa recebe Jesus como Senhor. Vamos colocar aqui um exemplo bem forte, né? A pessoa ela veio do espiritismo, ela abriu legalidade ali. Os espíritos que estavam nela se acham dono dela e ficam só de redor aguardando uma hora para poder atacar. Essa pessoa aceita Jesus, se converte, mas ela vai lá e abre legalidade vendo um tarô, signo, né? Ou, sei lá, faz uma consulta prévia, né, do seu futuro.
Pronto. Abriu legalidade de novo para aqueles mesmos espíritos familiares atacarem ela. Então ela que antes estava melhorando, estava entrando numa dimensão melhor com Deus, buscando mais a Deus, conseguindo orar, conseguindo ler a Bíblia, conseguindo ter uma certa intimidade, saindo daqueles caminhos, né, tortuosos que ela andava, que não é fácil você se libertar disso, e volta para o caminho do Senhor, vai ter que fazer tudo de novo. Fazer a caminhada, vai ter que se arrepender, confessar pecado, né, renúncia, para começar a caminhar de novo no caminhos, né, do Senhor. Então, não abra legalidade. Você se arrependeu, você confessou, você renunciou, não dê legalidade. Porque se você der legalidade, o inimigo vai entrar ali. E aí vai ser difícil você conseguir se livrar. Não abra legalidade. O que pode acontecer também é de simplesmente a pessoa ela ter uma doença ou ela ter uma coisa assim, e tem gente achando que essa pessoa tem esse tipo de doença por causa de uma maldição de família, e não é. Em João no capítulo 9, perguntaram para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, por causa de um cego? Ele disse, nem ele nem os seus pais, mas para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Então, o pecado não estava nos pais dele, e o pecado não estava nele. Era algo natural da vida, do curso da vida, né? Para que através do poder de Deus viesse vir a cura, né? Então, às vezes, a gente acha que Deus não está interessado em nos curar. Sim, Deus está interessado em curar você, Deus está interessado em libertar você, Deus está interessado em quebrar, né, esse ciclo de vida. O que falta é nós nos apegarmos a Ele, é nós nos libertarmos dos nossos pecados, nos renunciarmos, nos negarmos e buscar Ele de todo o coração, confiando que Jesus Cristo, Ele nos libertou de todo o pecado, né? Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então creia, meu irmão, não importa quem pecou foi o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, né? Seu tatatatatatatá, não importa. O que importa é que hoje Jesus te liberta. E João 8,32 é certo. Se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é a palavra, né? João 17,17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele liberta, Ele cura, Ele salva. Então, se você crê nisso, se você crê nas Escrituras, se você crê no poder de Deus, se você praticar, não der legalidade, você então será verdadeiramente livre. E você vai poder dizer igual Jesus, o diabo nada tem em mim. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.